Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Beijo pra você. Abraço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você me acompanhasse. Gênesis 4, 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste, e por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Amém, pessoal? Amados, o demônio da inveja é um demônio forte. E esse demônio, só quem pode com ele é o Senhor Jesus Cristo. Esse demônio de inveja é um demônio assassino. É um demônio destruidor. É um demônio de desgraça. É um demônio de destruição total. E só Deus pode fazer alguma coisa. Esse demônio, tanto é que esse demônio, ele matou o próprio irmão. É um demônio assassino. Ele matou o próprio irmão. Ele destrói qualquer coisa. A inveja é um demônio que toma o coração das pessoas, toma a mente, toma o intelecto, o subconsciente, toma o ser completo de um ser humano. Ele domina a pessoa e faz a pessoa fazer qualquer coisa. É um demônio de inveja, é um demônio forte, mais forte que o leão da tribo de Judá, porque o leão da tribo de Judá pega ele. O leão da tribo de Judá tem o poder para pegar esse demônio e matar ele, tem poder para pegar ele, entendeu? Mas com esse demônio, só Deus. Pessoal, uma pessoa com um espírito de inveja, ele está endemoniado, ele está possesso, ele está também tomado pelo diabo. Uma pessoa tomada pelo espírito de inveja, ela é tomada totalmente pelo Satanás. E é indominável, porque ele não se domina, é o cão. Uma pessoa com inveja, a pessoa com inveja, ele não tem inveja porque ele precisa ter inveja, ele não precisa ter inveja. O demônio a pessoa usada pelo demônio da inveja, ele tem inveja porque ele é o Satanás. Ele tem inveja porque ele é o Satanás. Ele não precisa ter inveja. A pessoa que tem inveja, que está dominada, possessa pelo demônio da inveja, ele tem uma mansão. Mas ele está morrendo, ele está a ponto de se matar, de praticar um suicídio contra a própria vida dele, com inveja de uma pessoa que tem um barraquinho, que mora num barraquinho, caindo nos pedaços. A pessoa com inveja, ele tem um carro, o carro do ano. Ele tem o carro mais caro da cidade, do Brasil. Eu nem sei qual é o carro mais caro do Brasil no momento, atualmente. Mas a pessoa invejosa, ele pode ter o carro mais bonito, e mais lindo, e mais caro do Brasil no momento. Ou do mundo. Ele está morrendo de inveja, ele está a ponto de se matar com inveja de uma pessoa que só tem uma bicicleta caindo nos pedaços. A pessoa tem uma bicicleta caindo nos pedaços. Ele está morrendo, ele está a ponto de se matar com inveja daquela pessoa que tem uma bicicleta. O demônio da inveja é assim. O demônio da inveja é assim. Entendeu? Tem gente que não entende. Tem gente que não sabe. Você não sabe o que é demônio, né? Tem gente que não sabe o que é demônio. Pessoal, demônio é demônio. Nosso Deus é Deus. Jesus Cristo é Jesus. Mas o Satanás é o Satanás. O Satanás é tudo que não presta. Entendeu? E ele não se levanta contra ninguém, porque ele precisa se levantar. Ele se levanta contra as pessoas porque é o demônio. Ele não precisa ter motivo, não precisa ter brecha, não precisa estar tendo um pecado, não precisa estar errado. Não, Daniel estava errado. Ele se levantou contra Daniel por quê? Ele não tinha nada de errado, Daniel não tinha nenhum motivo, mas ele se levantou. Pessoal, quando eu
Eu tô congregando há mais ou menos uns anos atrás, em 2000 e... finalzinho de 2015. Finalzinho de 2015. Eu congregava na Assembleia de Deus de Campo Grande, pastor Daniel Malafaia, aqui no Rio de Janeiro, do Ministério de Madureira, né? E eu fui agendada para pregar na Assembleia de Deus de Madureira, na Rua Carolina Machado, na sede da Assembleia de Deus do Brasil, né? Que é o bispo Abner Ferreira. Naquela época era o pastor, né? Pastor Abner Ferreira e a pastora Mavi. Hoje é o nosso bispo Abner Ferreira, a bispa Mavi. Eu fui agendada para pregar lá em 2015, no final de 2015, no culto de quarta-feira, aquele culto que começa 9 horas da manhã e termina 5 da tarde, é o dia inteiro. Eu nem sei se ainda está, acho que sim, né? Parece que há muitos anos, há muitos anos existe esse culto, né? Foi a primeira vez que eu entrei na rua, na Assembleia de Deus de Madureira, na sede da Assembleia de Deus de Madureira, lá em Madureira, do atual bispo Abner Ferreira. A primeira vez que eu entrei na igreja para pregar a palavra de Deus. Eu fui agendada para pregar nesse culto de quarta-feira. E eu comecei, eu coloquei no meu Face. Eu estava começando também a colocar minhas agendas no Face. Foi exatamente em 2015 que eu comecei a colocar minhas agendas no Face. Eu não colocava as minhas agendas no Face, na internet. Não colocava minhas agendas na internet. Tanto é que eu preguei em tudo quanto foi igreja, quase todas as igrejas do pastor Daniel Malafaia em Campo Grande, das congregações. E nenhuma foi para a internet. Nenhuma. Nunca foi publicada na internet. Eu não colocava na internet. Primeiro que eu não tinha canal no YouTube, não tinha nada na internet. Eu não usava a internet. Usava só para ver no YouTube as coisas que me interessavam. Mas eu não tinha nenhum endereço na internet. Eu coloquei endereço na internet em 2014, Face. E em 2015 comecei a colocar minhas agendas. E coloquei minha agenda do culto de quarta-feira que eu fui para pregar na igreja Assembleia de Deus de Madureira. Irmãos, naquela época, apareceu uma guerra tão grande, mas uma guerra tão grande, no dia que eu coloquei aquela agenda, foi uma guerra tão grande, mas uma guerra tão pesada, uma guerra tão forte, que eu pensei que eu não ia aguentar, que no dia da minha agenda eu não ia estar viva para pregar a palavra de Deus. E tanta guerra espiritual, de feitiçaria, bruxaria, jejum, oração contrária, inveja. Acredita isso? Inveja. Mas eu não impediu, porque no dia eu preguei lá. No dia eu fui pregar a palavra e consegui, entendeu? Não impediu. Não adiantou. O demônio da inveja, ele é capaz disso. É um demônio bobo, um demônio retardado, um demônio abobalhado. A pessoa que está possuída pelo demônio de inveja, ele é meio abobalhado, ele é meio bobo, bobão, bestão, retardado, entendeu? Ele é tão idiota e tão bobo que ele perde tempo, em vez de cuidar da vida dele, ele perde tempo a destruir na própria vida dele. Porque o demônio da inveja, ele destrói a própria vida dele. Ele destrói a própria vida dele. Ele mesmo destrói a própria vida. Ele luta para destruir a vida de muita gente com inveja. Mas uma hora, Deus destrói a dele. Sabia disso? É. Pois é. E chegou um tempo, em 2016, no início de 2016, eu vi que a guerra estava tão grande, que a confusão estava tão formada, que eu achei que eu devia sair da igreja. Aí eu saí da Assembleia de Deus de Campo Grande e fui para congregar lá em Madureira. No início de 2016, eu fui congregar na Assembleia de Deus de Madureira, com o pastor Abner Ferreira, né? A pastora Mavi, que hoje são bispos. E tive a honra de congregar lá. Glória ao Senhor. No dia que eu cheguei lá, achando que sair da igreja ia melhorar a batalha, a guerra. E no dia que eu cheguei na igreja, que eu fui congregar na Assembleia de Deus de Madureira, no dia que eu cheguei, no primeiro dia que eu fui para levar minha carta, cheguei lá com a carta e fui apresentada na igreja, no final do culto, me apresentei para a pastora Mavi. Pela primeira vez, eu fui a pastora Mavi pessoalmente. Foi a primeira vez que eu vi ela pessoalmente, cheguei perto dela pessoalmente e falei com ela, me apresentei para ela. Ela foi simpática, muito simpática. Ela é muito simpática. E ela falou, olha, o meu culto é uma vez por mês, terça-feira, uma vez por mês. Venha para o tal dia, é o primeiro culto,
que você vem que eu vou apresentar você na reunião. Eu vou apresentar você no meu culto, que é uma vez por mês, aqui às terças-feiras. Uma terça-feira por mês. Combinado. Gostei de conversar com ela, fiquei feliz. E no outro dia eu publiquei na internet que eu tinha saído da Assembleia de Deus de Campo Grande e estava congregando na Assembleia de Deus de Madureira. A mesma guerra que eu enfrentei, que eu enfrentava na Assembleia de Deus de Campo Grande, eu comecei a enfrentar em Madureira. Irmãos, para resumir, 7 meses eu congregando na Assembleia de Deus de Madureira. Eu nunca consegui ir para esse culto, sabia disso? A pastora mandou eu vir na outra semana, que é um culto por mês. Era um culto por mês. Era uma terça-feira por mês. E eu não consegui ir. Passou o segundo mês, não consegui ir, irmão. O terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo mês, 7 meses, eu não consegui ir para aquele culto. Não consegui ir para o culto. Todo mês, no dia do culto, era uma batalha muito grande. Era uma batalha tão grande que eu não saí de dentro de casa. Era uma batalha tão grande que eu não saía de dentro de casa para lugar nenhum. O dia inteiro de joelho, o dia inteiro, 7 horas, 12 horas de joelho, em batalha, em jejum, em oração. E uma guerra muito grande, uma guerra muito forte, que eu não conseguia fazer mais nada, eu esquecia de tudo, esquecia a vida. Fechava a porta, ficava dentro de casa em batalha espiritual, de joelho, clamando o dia todo, de guerra. Não conseguia ir pro culto, eu não podia ir para o culto. Acredita isso? Acredita isso? Aí com 7 meses já, que eu não ia conseguir, 7 meses na igreja, não tinha conseguido ir para aquele culto. Eu falei, Senhor, no próximo mês, aconteça o que acontecer. Se o Senhor quiser tirar a minha vida, tire, mas eu vou para aquele culto. Eu vou para aquele culto. Eu vou para o culto. E o Senhor vai me dizer o que está acontecendo. O Senhor vai me dizer o porquê que eu não posso ir para aquele culto. O culto, por que eu não posso ir esse culto? O Senhor vai me explicar o que está acontecendo e por que eu não posso ir. Na segunda-feira, da noite de segunda-feira para terça, completando já 8 meses, completando naquela madrugada, de segunda para terça, que eu falei que ele podia fazer o que ele fizesse, mas eu ia. E fui. O Senhor me mostrou na madrugada a pombogira, a família inteira, e o Exu dela, a família dele inteira, tudo de jejum, tudo de joelho, todos de joelho. Eu vi o Senhor me mostrava uns 20 de joelho, tudo de joelho, jejum, oração, para mim não ir para aquele culto, com inveja. Acredita isso? Com inveja, porque eu não podia ir para aquele culto. Mas eu fui. Com 8 meses já na igreja eu consegui ir para aquele culto. Que inclusive eu amava. Tudo que é de Deus é bom, é perfeito e agradável. Eu gostava de congregar lá. Quando eu sentava no culto, eu sentava naqueles cadeiras de ministério, que eu sou missionária, né? Eu sentava nas cadeiras do ministério. E a Bispa Mavi passava, quando ela passava, às terças-feiras, quando ela passava pro gabinete dela, ela tinha que passar ali, né? Ela tinha que passar ali na minha frente, na frente da gente, ela passava direto indo para o gabinete dela, ela passava na frente dela, ela passava na frente da gente. Quando ela passava, eu parava ela para dar um beijo nela. Quando ela passava no gabinete, eu parava ela e eu levantava do banco, parava ela para dar um beijo nela, na pastora Mavi. Eu fui assim com as minhas pastoras, não com todas. Por que não com todas? Eu não sei. Tem umas que eu nunca nem cheguei perto. Eu não sei por que não. Não sei. Poucas. Eu acho que só uma só. Eu não consegui, não sei por quê. Não fui assim não. Mas com todos os pastores eu era assim. Eu amava a pastora Mavi. A pastora Mavi é simpática. Ela é muito simpática. O bispo Abner Ferreira também. Eu nem gostava de animais. Eu nem gosto de animais. Nunca tive gato, nunca tive cachorro. Na minha casa não tenho gato, cachorro. Nunca tive. O único animalzinho que eu gosto é pássaro. Eu gosto de passarinho. Não vai mandar a polícia me prender, não. Não vai dizer que vai chamar a polícia, vai mandar a polícia me prender. Não faz isso, não. Eu gosto de passarinho e acabou. Eu gosto de passarinho. Eu gosto de pássaro, mas eu não gosto de cachorro. Eu não sou capaz de bater, de matar, de ter ódio. Não tenho raiva, não, entendeu? Mas eu não sou de ter. Nunca fui dono de cachorro. Nunca tive cachorro na minha casa.
Eu não tenho cachorro na minha casa. E nem gato. Entendeu? Eu aprendi a gostar de cachorrinho, de olhar pro cachorrinho. Na internet. Eu aprendi a gostar dos cachorrinhos do Bispo Abner. Aprendi a gostar dos cachorrinhos que ele coloca lá, dos cachorros dele, dos bichos dele, dos gatinhos dele, que ele gosta na internet, no Instagram, no Facebook. Eu aprendi a gostar de olhar, eu fico olhando. Eu olho os animais dele, aprendi a gostar de ver na internet os gatinhos e os cachorros do Bispo Abner Ferreira. Eu gosto dos animais dele na internet, entendeu? Pessoalmente não. O nosso Bispo Abner Ferreira, ele tem uma sensibilidade que tocou muito meu coração. Ele é um homem muito sensível. Ele tem uma sensibilidade no coração muito especial, uma sensibilidade muito doce no coração. Ele tem uma sensibilidade doce no coração, forte. É um homem sensível, amável, agradável. Ele tem uma sensibilidade na alma, no coração, que aí todo mundo vê, que olha para ele, que vê ele, conhece ele, vê essa sensibilidade no coração dele, na alma dele, no interior dele. E eu gosto muito, eu amo sempre. Eu gosto do Bispo Abner, gosto da Bispo Mavi, sempre gostei. Quando eu fui congregar lá para conhecer eles pessoalmente, eu passei a gostar mais ainda, que eu passei a ver com mais frequência, né? Que em todos os cultos, eu passei a ver eles pessoalmente com mais frequência. Eu gosto do Bispo Abner Ferreira, da Bispo Mavi. Amo eles. E olha só. Um dia, sentada nas cadeiras lá do ministério, um culto de Santa Ceia. Um culto lindo, a igreja estava lotada, muito cheia, a igreja muito lotada. A Flor de Lis estava lá, o pastor Anderson do Carmo estava no altar, estava no altar. A Flor de Lis, o pastor Anderson do Carmo estava no altar, junto lá com o Bispo Abner Ferreira. Era o culto de Santa Ceia. E a Bispo Mavi veio do gabinete dela, lá em frente ao altar da Assembleia de Deus de Madureira, tem 4 cadeiras especial. Tem 4 cadeiras que são da Bispo Mavi. 4 cadeiras especial, que fica quase em frente ao altar, São 4 cadeiras especial que é dela, né? E nesse dia ela estava vindo do gabinete dela e indo para o altar. E a Flor de Lis, pastor Anderson do Carmo, já estava no altar com o Bispo Abner Ferreira. E ela olhou para mim e falou, e fez assim. Me chamou para me sentar naquelas cadeiras. Fez assim para mim sentar naquela cadeira. E eu, sem graça, eu fiquei meio sem graça. Eu fiquei meio tímida. A timidez não pode, né? Não pode, né? Mas infelizmente eu era. Eu estou tentando ainda, entendeu? Forçando. Para me libertar da timidez, mas eu era antigamente. Eu não queria, eu fiquei lá olhando e ela me chamou assim, e eu estava sentada do lado de uma missionária, que ela, pelo que eu entendi, ela é nascida e criada em Madureira, a Márcia Ramos. Eu estava do lado dela, ela foi nascida e criada lá em Madureira. Ela estava do meu lado e ela me catucou e falou, não, vai, não faz isso não, é o anjo de Deus, é o anjo do Senhor, está te chamando, vai, não vai, é o anjo do Senhor, é o anjo de Deus que está te chamando. Aí eu levantei e fui. Sentei naquela cadeira. A Bispo Mavi me colocou sentada em uma daquelas 4 cadeiras que são especial de frente do altar. Bem na frente do altar. Eu fui sentei, fiquei lá de princesa sentada naquelas 4 cadeiras. Me senti muito feliz e muito honrada, né? Tanto é que eu nunca esqueci disso. Me senti muito honrada e muito feliz com isso. Quando ela fez assim, falou, senta aqui. Entendeu? Eu me senti muito honrada, me senti muito feliz. E naquele dia eu fui, sentei lá naquela cadeira e assisti o culto, até o final do culto naquela cadeira. Aquela igreja estava muito cheia, era o culto de Santa Ceia. E naquele dia, naquele mesmo dia, quando eu saí da igreja, eu já recebi a ligação no meu celular. Quero ver até quantas vezes você vai sentar nessa cadeira. Quero ver até quando você vai sentar nessa cadeira. Quero ver quantas vezes você vai sentar nessa cadeira mais. Meu irmão, naquele mesmo dia, se levantou uma guerra, mas uma batalha espiritual tão grande e tão forte contra mim para me sair da Assembleia de Deus de Madureira. Eu já tinha mais de 2 anos já congregando lá. Já tinha mais de 2 anos congregando na Assembleia de Deus de Madureira.
Eu congreguei um pouco mais de 2 anos na Assembleia de Deus de Madureira. Na sede da Assembleia de Deus de Madureira do Brasil, né? Do Bispo Abner Ferreira. No Ministério de Madureira eu congrego até hoje. Aquela guerra começou muito forte. Aquela guerra se levantou naquele mesmo dia. Uma batalha muito grande, uma batalha muito forte. Mas uma batalha muito grande para me sair daquela igreja, para levantar os pastores contra mim. A guerra era uma batalha maligna. Era uma batalha do Satanás. Uma batalha do inferno. Para me sair da igreja. Para colocar o pastor e a pastora contra mim. E eu entrei numa batalha tão grande, irmã. Uma batalha tão grande. Mas uma batalha de dias e noites, que eu praticamente nem conseguia, praticamente não dormia. O Espírito Santo me alimentava. Batalha e guerra espiritual. Para me sair de jejum, eu jejuava sem parar. Eu fazia o jejum eu não sou de falar o que eu faço, porque as coisas que o Senhor Jesus Cristo disse, o que a gente faz, que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. E eu nunca fui de ficar falando o que eu faço. Desde o início da minha conversão, de quando eu me converti, eu sempre gostei de fazer minhas coisas e falar só com Deus. Eu não fico falando, eu não gosto de ficar falando para ninguém, para pessoas, colocar na internet, publicar o que eu falo, o jejum que eu faço, as coisas que eu faço. Não gosto. Nunca gostei. Mas naquela época eu fiz um jejum de 3 dias. Eu fiquei dentro de casa trancado, um jejum de 3 dias de Esther. 3 dias sem comer e sem beber. 3 dias sem comer e sem beber. Dentro de casa, não saí de casa, nem saí de dentro de casa. Dentro de casa, trancada, não sei andar na rua, assim, evitando pegar sol, evitando gastar, consumir calorias, evitando passar mal, né? Então eu fiquei dentro de casa. No dia que eu terminei, completou os 3 dias, eu terminei o jejum. Naquela mesma noite, eu entreguei o jejum 6 da tarde. Daquele mesmo dia, à meia-noite, eu entreguei o jejum 6 da tarde, comi, bebi, fiquei satisfeita. Até meia-noite. Meia-noite, o Espírito Santo falou para mim, faz de novo. Mas eu não acreditei. O Senhor falou, agora sou eu. Faça de novo, que agora sou eu. E eu entendi que era Deus. Eu entendi que era o Espírito Santo. Eu entrei no jejum de novo. No mesmo dia, eu entrei de novo no jejum de 3 dias, jejum de Esther. E naquela mesma noite eu passei quase 24 horas, passei 24 horas dormindo. Eu deitei naquela noite para descansar, eu dormi 24 horas, eu acordei no outro dia, meia-noite. Levantei da cama no outro dia, meia-noite. 24 horas dormindo. E no outro, acordei, tomar banho, escovar o dente, tal. E fiquei lendo a Bíblia, orando, até o dia amanhecer. E quando o dia amanheceu, 6 horas da manhã, estava um pouco frio, eu deitei na cama e dormi de novo. E quando acordei, no outro dia, já era o 3º dia, era hora de entregar o jejum. Aí eu entendi por que o Senhor Jesus falou para mim que dessa vez era Ele. Ele falou, dessa vez sou eu. E naquele dia eu entendi, quando eu vi que eu praticamente dormi quase os 3 dias. E não senti fome, não lembrei de comida, não me senti fraca, não senti nada. E no outro dia, quando acordei, já era na hora de entregar o jejum. Acordei na hora de entregar o jejum. Acordei no outro dia, já era quase meia-noite de novo, a hora de entregar o jejum. Era o 3º dia. E consegui. Entendi porque o Senhor Jesus falou para mim que daquela vez era Ele. E consegui fazer o que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer. Com pouco tempo, pouco tempo. Acho que não durou depois daquele dia, não passou, eu não sei exatamente o tempo, mas eu acho que não ultrapassou de 2 meses. Eu saí da igreja. E fui congregar na Assembleia de Deus de Santa Cruz, no pastor José Pedro Teixeira, pastor de na Cadesc. Eu saí de lá, da Assembleia de Deus de Madureira, e fui congregar na Cadesc. Mas antes de congregar na Cadesc, eu falei uma coisa muito séria com Deus. Eu tive uma conversa séria, uma conversa que eu nunca tinha tido com o Senhor. Eu tive, antes de ir para a Cadesc. Eu conversei com o Senhor Jesus Cristo e falei, Senhor, dessa vez foi a última vez. Nunca mais na minha vida, pelo resto da minha vida,
Nunca mais na minha vida eu saio de uma igreja perseguida por essa pombogira e por esse Exu de Satanás. Por eles e pela família deles. Nunca mais. Nunca mais eu saio de igreja nenhuma perseguida, porque estou sendo perseguida por essa pombogira e por esse Exu de Satanás e pela família deles. Que por incrível que pareça, ele consegue ser pior do que ela. Esse demônio, 2 demônios me perseguem. E esse demônio que me persegue, o marido dela e a família dele, consegue ser pior do que ela e a família dela. Acredita isso? Ele e a família dele conseguem ser pior do que ela e a família dela. Pois é. Inclusive, esses 3 meses, esse início do ano de 2025, nós estamos em março, hoje é abril, né? Hoje é 4 de abril de 2025. Esses 4 meses de 2025, esses 4 primeiros meses do ano, esses 2 demônios que me perseguem, eles estão a ponto de se matar, de jejuar e orar contra mim. Então, eles e a família dele, ela e a família dela e ele e a família dele. O jejum e oração, noite e dia, desesperado, com jejum e oração contra mim esses 4 meses. Desesperado, dias e noite, desde o dia 1º de janeiro até hoje. Desesperado em jejum e oração, 24 horas perseguindo. Sabe por quê? Para me parar de postar na internet. Para me sair da internet. Para me parar de postar na internet. Sabe por quê? Porque antes, eu só entrava na internet uma vez por mês. E às vezes nem postava nada. Eu entrava no meu Facebook, que não tinha nem Instagram. Eu entrava no meu Facebook uma vez por mês. E às vezes não postava nada, só entrava para comentar alguma coisa, curtir alguma coisa e nem postava nada. E agora eu estou entrando no Facebook, no Instagram, quase todos os dias. Acredito que eles estão desesperados, eles estão para morrer de jejuar e orar com inveja, para me parar de postar, para me parar de entrar na internet, para me parar de entrar no meu Facebook, para me parar de entrar no meu Instagram. Acredita isso? Esses 2 demônios estão para se matar, estão para morrer, desde o dia 1º de janeiro até hoje. Eles estão desesperados, com jejum e oração, com inveja, para me parar de postar, para me parar de gravar vídeo. Que antes eu não gravava esses vídeos que eu estou gravando agora, quase pelo menos uma vez por semana eu estou postando vídeo no meu Facebook e no Instagram, postando foto. E eu não fazia isso quase todos os dias, eu fazia isso uma vez, eu não fazia isso quase todos os dias. Vídeo eu não postava nem uma vez por mês, eu não postava vídeo. Agora eu estou gravando vídeo, postando no Facebook, no Instagram. Tá acreditando que eles estão para se matar com inveja? Eles estão para morrer de jejuar e orar para mim parar de postar os vídeos que eu estou postando no Instagram e no Facebook. Estão para se matar de jejuar e orar para mim parar de postar as fotos, de parar de escrever, parar de postar os vídeos no Instagram e no Facebook, que eles estão com inveja. Acredita isso? A essa altura do campeonato. Em desespero para me parar de postar os vídeos e as fotos, porque eles têm inveja. Vê se pode uma coisa dessa. Tem lógica uma coisa dessa? Vê se tem lógica. Vê se tem cabimento. Vê se uma pessoa dessa... Vê o que é... Vê o que é... Se isso é verdade que eu estou falando, vê se uma pessoa dessa é normal. Vê se uma pessoa homem dessa é normal, vê se uma mulher dessa é normal. O que você acha? Com ódio, porque eu estou entrando nas minhas redes sociais. Porque antes eu não fazia isso, agora eu estou fazendo. Antes era uma vez por mês, agora eu estou fazendo quase todos os dias, está incomodando. Incomodando eles. Bem, antes de ir para a Assembleia de Deus de Santa Cruz, eu falei com Deus sério. E eu falei, a partir de hoje, em toda igreja que eu tiver, a partir de hoje, no dia que eu fui congregar em Santa Cruz, eu falei, a partir de hoje, todos os dias, eu vou dobrar meu joelho e vou orar todos os dias, abençoar o pastor José Pedro Teixeira, a pastora Diná Teixeira. Eu vou dobrar o joelho todos os dias e vou orar e abençoar o bispo Abner Ferreira, que é o pastor presidente do Ministério do Brasil, da Assembleia de Deus de Madureira. Em Madureira e em São Paulo, né? O bispo Samuel de São Paulo, né? Meu bispo é o bispo Abner. Amém? Glória a Deus. A minha bispa é a bispa Mavi.
Alô? Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu falei com o Senhor Jesus Cristo que a partir daquele dia, todos os dias da minha vida, eu ia dobrar meu joelho e ia orar pelo pastor da igreja onde eu estivesse congregando. Todos os dias eu ia dobrar o joelho e abençoar e orar pelo pastor e a pastora da igreja onde eu estivesse congregando. E pelo pastor, presidente, pelo bispo primaz, pelo bispo geral, que era o bispo Abner Ferreira, bispo Mavi. Todos os dias. Se bem que aumentou um pouquinho, né? Porque todo dia, eu falei isso, mas todo dia eu oro pela família toda. Senhor, abençoa o bispo Abner, o bispo Mavi e abençoa essa família, pelo nome de Jesus Cristo. E oro todos os dias pela igreja e pelo pastor da igreja que eu estiver congregando. E Deus honrou o que eu falei. Deus honrou o que eu disse. Porque realmente eu não saí da Assembleia de Deus de Santa Cruz porque eu estava perseguido pelo seguidor demônio. Eu saí porque eu infelizmente casei, né? Com quem você já sabe, né? E vim morar em Três Rios. Então eu saí do Rio de Janeiro e vim morar em Três Rios, que ainda é uma cidade do estado RJ, né? Ainda é do RJ, é do Rio de Janeiro ainda. Mas é uma cidade vizinha a Minas Gerais, né? Três Rios. Estou morando em Três Rios até hoje. Então eu saí da Assembleia de Deus de Santa Cruz porque eu vim morar aqui, em Três Rios. Mas não saí por causa desse dor demônio. E da igreja que eu estava também, que eu também não tenho certeza que eu não vou sair por causa desse dor demônio. Deus honrou. Deus honrou a profecia que eu falei. Eu falei que nunca mais na minha vida eu saía de igreja nenhuma perseguida pela pombogira e por aquele chute de Satanás. E Deus honrou. E lá em Madureira, quando eu estava em Madureira, se eu tivesse, mesmo com a guerra, que estava a ponto de acontecer morte, estava a ponto, a gravidade da situação estava tão forte, a situação estava tão grave, que se eu falasse, Senhor, eu não vou sair daqui, só Deus, Jesus, mentira, eu não vou sair, eu vim pra cá e não vou sair só porque essa pombogira e esse Chu quer, eu não vou sair, não é só porque esse dor demônio está fazendo feitiçaria, bruxaria, que eles querem que eu saia daqui, que eu vou sair, então eu não vou sair. Se eu tivesse feito isso, o Senhor tinha batido o martelo, pronto, você não quer sair, profetizou, e eu não vou, você vai ficar, assim seja feito como você profetizou, assim seja feito como você disse. Assim seja. O Senhor tinha batido o martelo e eu não tinha saído de lá. Mas tinha acontecido morte. Sabia disso? Ia morrer gente. Ia ter morte. Era uma guerra muito grande, irmão. Ela, a família dela inteira, e ele, a família dele. Fora o bando de demônio, que ajuda ele.